Olá. Vamos entrar então agora na nossa live, nossa agência ao vivo, segundo episódio, esta semana com o Gustavo Costa. Gustavo, obrigado por teres aceito estar aqui no Agência ao Vivo. Eu gostava de, antes de começarmos a falar, de fazer aqui uma pequena apresentação. Tu dizes-me se conhecido. Gustavo Ok, Costa, vou-te dar notas. De 1 a 10. CEO da Mush Agency, onde trabalha marcas como Continental, Estoril Open, Ricardinho, muitas marcas pessoais, entre muitas outras. É o tripeiro mais benfiquista que eu conheço. Também é o único. Não sou, não sou, não Não, sou. não, que eu conheço, Que que tu eu conheço. conheces. Está bem, está bem. Marido da Ana Gonçalves da Rocha, Já uma estás a puxar muitos, influenciadora, já estás a puxar muitos louros para a mulher. Já vai ficar cheia de moral. uma influenciadora com mais de 35 mil seguidores. Aprendeu umas coisas Verdade, com o marido. Também já sem aprendi a dúvida. fazer umas make-ups com ela. E eu vou aprendendo com ela também. Tem dois filhos, lindos e maravilhosos. Hum, és meu companheiro na mentoria do Círculo Dourado e foi aí que nos conhecemos. E uma coisa que eu gosto muito em ti, em particular, é que energizas e inspiras todas as pessoas que te rodeiam. É uma coisa que é espetacular. O sítio onde tu estás, há sempre alegria e energia, sempre power no máximo, Epá, certo? até fico. Até já ganhei a semana. A semana vai ser top. Pronto, está feito. Obrigado pela live. Já está. É isso, podemos fechar o live. Está perfeito. Opá. Mas sim, é um bocadinho isso, um dos meus propósitos de vida é poder ajudar os outros a ser mais felizes e a forma que eu tento ajudar é tentar transmitir uma energia o mais positiva possível e quando ela não existe do lado da outra pessoa, fazer tudo o que está ao meu alcance para conseguir que essa energia ganhe asas e passe a ser o mais positiva possível. E consegues, e consegues. Pá, a minha experiência é sempre que tu estás lá, há sempre alegria. Olha, Vamos tentando. por onde é que eu gostava de começar? Como é que foste parar ao marketing digital e ao mundo das agências? Como é que foste aí? Como é que vieste até aqui? Opá, há aqui uma situação curiosa, até regressando um bocadinho mais atrás, que é, opá, eu sempre fui um comunicador por natureza, não falo muito, só um bocadinho. Ainda há bocado vi aí o Rui Palmatias, opá, que pá, pronto, eu como sou uma pessoa muito calada, numas feiras acabei por meter logo conversa e ficamos a dar-nos bem. Ainda estou aqui para combinar um almoço entre famílias, que criamos logo ali uma relação muito porreira. Epá, portanto, eu não sou uma pessoa nada comunicativa, como dá para perceber, e como não sou uma pessoa nada comunicativa, não sei o que é que me deu na cabeça, mas fui para contabilidade. Pá, e foi Ui, aí que eu percebi, depois de um ano em contabilidade e de literalmente a ter andado lá a fazer nadinha, que percebi, não, pá, não é nada disto e quis ir para a comunicação. E mudei e fui para a comunicação e na altura, claramente que tinha o sonho de ser jornalista e jornalista desportivo, preferencialmente. Há bocado falavas na questão do tripeiro mais benfiquista, sim, não há dúvida que tenho uma paixão louca pelo Benfica, mas eu também gosto muito, além do Benfica, do desporto e, portanto eu vivia um bocadinho nesse com com esse sonho, vamos chamar assim, de poder ser jornalista desportivo. Tive a sorte de ter um professor que hoje em dia sou amigo, ainda no outro dia encontrei no colégio dos meus filhos, também tenho os filhos lá, e ele, como é que já tens os filhos aqui? E que é o Hugo Gilberto, da RTP, e ele pá, disse, ok, se queres ir para o jornalismo vai, mas olha que isto não é como as pessoas pintam, aquilo outro, pá, pronto, e eu não estava ali um bocadinho a fazer-me de duro, a dizer, não, pá, eu quero e de repente rapidamente percebi que não era aquilo. E depois disse, pá, como é que eu vou encontrar aqui algo que possa fazer sentido dentro desta área da comunicação, do marketing, porque eu gosto muito de vender também, de vendas, e de repente o que é que surgiu? Eu já trabalhei, já tinha vários, já fui desde miúdo que era empreendedor, tive vários projetos, até que decidi com mais três sócios abrimos um restaurante
Pá, e eu fiquei responsável por tudo o que era marketing e comunicação do projeto. Pá, modéstia à parte, fizemos um trabalho brutal, rasgamos muito com aquilo que se fazia no digital da altura, né? Em 2013, em 2012, começamos em 2012. Isso é quase E pré-história. é isso. Então, nós, na altura, rasgamos um bocadinho aquilo que se fazia e eu estava ao mesmo tempo a terminar a licenciatura e pá, nesse momento consegui, disse, não, isto faz sentido, vou investir um bocadinho mais naquilo que pode ser o meu posicionamento nesta área. E na altura convidei o meu ex-sócio, que também estava a trabalhar connosco no marketing e na comunicação do restaurante, e daí começou a chegada ao marketing, à comunicação e trabalhar um digital de 2012 que não tem nada a ver com o digital de 2022. E que há de continuar a Sim, mudar, não é? nestes 10 anos já disse isto N vezes. 544 vezes, não é? E que está constantemente a mudar. E há bocado quando falavas da minha mulher, não é? A Ana, felizmente, é uma criadora de conteúdos top e desde o início que se diferenciou muito também por aquilo que agrega à sua comunidade. E é uma das coisas que nós falamos muito, é que hoje a Ana é muito forte no Instagram, já está a crescer bastante no TikTok também, e amanhã há de ser noutra rede ou noutra plataforma qualquer. O importante é nós sentirmos que conseguimos acrescentar valor àqueles que nos rodeiam para, seja qual for a plataforma, conseguimos adaptar e criar uma estratégia de valor que possa trazer os resultados que os nossos próprios projetos, os projetos dos nossos clientes possam necessitar e ter isso como meta. Boa. Neste período, destes 10 anos, tens alguns pontos que possas dizer que foram conquistas tuas neste percurso no marketing digital? Sim, claramente. A primeira reunião que eu tive, que quando decidimos criar a agência, na altura com o Diogo, pá, foi muito, muito, muito engraçado. Foi com um cliente que esteve connosco 7 anos, Foi muito bom. uma rede de hamburguerias cá do Porto, o Manchi, que chegou a ter em Guimarães, em Lisboa também, e um cliente que eu me orgulho muito de ter trabalhado. E a primeira reunião que nós tivemos foi no Murinho, para quem é da zona do Porto e conhece a Baixa do Porto, ali em frente ao túnel de Ceuta, onde as pessoas normalmente bebem copos à noite. E o cliente, que eu quase implorei para poder reunir, recebeu-me para receber no Murinho, nem sequer numa sala de reuniões ou numa mesa do restaurante, tive o privilégio de receber. E eu ia oferecer os serviços, não ia vender. Eu literalmente, nós quando criamos a agência, tivemos uma estratégia que foi oferecer 3 meses a 5 clientes de áreas diferentes. E é uma das coisas que me orgulho muito. Três deles não trabalham connosco, um trabalhou 7 anos, portanto, aqui o percurso é bastante Isso é interessante nesse muito aspecto. bom. E a primeira reunião marcou-me brutalmente, porque como é que o meu ex-sócio disse, Gustavo, vamos já embora, pá, não vamos reunir, não vamos sequer apresentar proposta, nem vale a pena alguém que nos recebe no Mourinho e não quer sentar-se connosco. A reunião demorou literalmente 5 minutos máximo. E eu disse, não, nós vamos assinar contrato com este cliente. E conseguimos, fechamos o contrato com este cliente. Isto foi um marco muito importante, perceber que o que na altura não era valorizado, depois daqueles 3 meses foi valorizado, assinamos um contrato logo de 1 ano, algo que foi muito interessante. Depois também não escondo o dia que atingimos 1 milhão de seguidores do Ricardinho no Instagram, foi um marco muito importante, porque começamos, ele no Instagram teria 5 mil ou 10 mil seguidores e levamos-lo ao 1 milhão. Nós temos até uma rúbrica interna do 0 ao 1 milhão. E o verdadeiro marco é quando olho agora e não está relacionado propriamente com o digital propriamente dito, mas intrinsecamente sim, é perceber a equipa que eu tenho, termos uma equipa que em breve chegará às 14, 15 pessoas, somos 13 neste momento e teremos mais 1 ou 2 pessoas a curto prazo, e termos uma equipa que foi crescendo, que foi estudando, que se foi bebendo, que foi bebendo de fora e também de dentro. E pronto, e aquilo que tu há bocado dizias da questão das pessoas e da energia, o digital permitiu-me
eu poder liderar um projeto neste momento com 13 pessoas. Isso é claramente o marco mais importante neste processo para mim, porque eu adoro pessoas, eu adoro liderar, eu acredito que tenho alguma competência por fazer, apesar de saber que eu tenho, percorri aqui uma estrada que nem sempre foi de linhas direitas, que tive que fazer muitas curvas para perceber onde é que era o caminho certo para poder liderar. E isso é claramente o maior marco que eu tenho neste projeto da agência, é poder liderar, poder acreditar que posso ajudar pessoas a evoluir e depois inspirar-me em pessoas como tu, como o nosso amigo Vítor, que acabou de chegar aqui, recém-casado, e basicamente isso dá muito prazer. E depois, olha, mensagens como aqui do Afonso, que está a dizer que é um dos clientes Sim. mais antigos, e sem dúvida alguma, um processo muito engraçado. O Afonso, juntamente com o José Ricardo Monteiro e com o Gustavo Barata, são os 3 sócios fundadores de um projeto que é Living, de alojamento local, predominantemente de alojamento local, tem 3 áreas de negócio: alojamento local, investimento imobiliário e arrendamento de média duração, e nós trabalhamos com eles desde a sua fundação. E tivemos um período de 1 ano e meio que não trabalhamos juntos, e que foi a melhor coisa que nós fizemos, que na altura eu não concordava com muitas visões que eles tinham de liderança, de crescimento, a questão do delegar, eu via exatamente ao contrário as coisas. E quando o Afonso e o Zé voltaram a falar comigo para podermos trabalhar de novo, foi algo fantástico, porque eu, no primeiro momento que tive com eles, antes de falarmos de o que é que vocês pretendem, valores, aquilo, tenho que dar uma palmatória, realmente vocês tinham aqui uma visão até mais à frente do que eu na altura não tinha essa capacidade de avaliar, e voltamos a trabalhar juntos, já estamos a trabalhar juntos outra vez há algum tempo, e as coisas têm funcionado muito bem, portanto é isto muito que me atrai, Bom, digamos assim. espetacular. Tu quando falas em particular da equipa, e eu que convivo contigo mais vezes de perto, nota-se um carinho grande pelas pessoas que trabalham contigo. E agora falaste aí que tens 13 pessoas e que queres chegar às 14, 15. Estamos num processo de contratação, vai acontecer a um mês, até ao final Se, do ano, se provavelmente as tiveres coisas que todas dar um virão. conselho a quem vai entrar ou a quem se vai candidatar, eh, que conselho é que darias para quem quer trabalhar na tua agência? Mais do que um especialista técnico, porque a competência técnica nós conseguimos adquiri-la, Uhum. é claramente aqui eu não posso impor nada a ninguém, mas para trabalhar connosco eu procuro alguém que tenha os valores pelos quais eu me rejo e pelos quais eu, em conjunto também com a equipa, porque é um processo importante referir isto, que é um processo que eu criei em conjunto com a equipa dos valores da própria agência, da nossa visão, porque nós claramente neste momento estamos mais preocupados em contratar pessoas que se encaixem naquilo que é o perfil que nós procuramos, do que propriamente o maior expert, seja de performance, seja de copy, seja de estratégia, porque nós acreditamos que em equipa e com as ferramentas que nós felizmente podemos também proporcionar à nossa equipa, as pessoas podem crescer, mas essencialmente estamos a de encaixar muito uns nos outros, porque equipa não é família, mas é o local onde nós Onde passamos é que eu mais já horas ouvi isso? juntos e, e é um local onde nós criamos muitos laços. Infelizmente hoje temos um momento muito triste. Uma mãe de uma colaboradora, infelizmente, faleceu hoje, e nós, a equipa esteve lá e com uma forma de estar entre todos, literalmente de amigos e companheiros de vida. E é um bocadinho isto que nós pretendemos. Nós não queremos alguém apenas que venha exercer a sua função. Portanto, os valores para mim são claramente o mais importante no meio disto tudo. Concordo inteiramente contigo. Desses valores, há algum que destaques, assim, daqueles que são os vossos valores Sim, enquanto equipa? nós, enquanto agência, temos 3 valores muito claros. A paixão, isto é, eu sou literalmente apaixonado por aquilo que faço,
Portanto, como sou apaixonado por aquilo que faço, também quero que as pessoas que estejam connosco sejam apaixonadas por aquilo Olha, a que tua fazem. paixão deu logo sinal de vida. A hora nem mais, ela sabe, continuo apaixonado ao fim de mais de 11 anos de relação, e é isto que é importante. E na agência, vamos no 10º ano de atividade, não é? Cumprimos 9 anos agora em setembro, e basicamente eu continuo apaixonado pelo projeto e por aquilo que nós fazemos. E, portanto, a paixão é algo que é obrigatório. Depois, a inovação, é importante estarmos constantemente a querer inovar. E a autenticidade. Se nós conseguirmos juntar a autenticidade aos dois primeiros valores, claramente que eu acredito que temos tudo para ter uma equipa de sucesso. E é um bocadinho por aqui que nós trabalhamos. Depois há questões que são inegociáveis, não é? Que eu já nem coloco nos valores, não é? Transparência, a frontalidade, a confiança. Eu digo sempre a toda a gente, eu nunca pedi, em nenhum momento, em 9 anos de agência, eu nunca pedi um atestado médico, uma presença numa consulta a ninguém. No dia que eu pedir, é sinal que eu não estou a confiar nessa pessoa. No dia que eu não confiar nessa pessoa, essa pessoa tem o caminho da saída escancarado. Portanto, eu vivo muito desta forma. Eu, como eu costumo dizer, se eu tivesse 10 milhões de euros para pôr em notas no escritório, estaria totalmente confiante. E o pessoal da equipa que está aí dizia assim, é maravilha, pegámos logo nele e já destirávamos. Mas eu tinha 100% de confiança que o dinheiro até podiam pegar no dinheiro, mas era para investir, para nós crescermos, para ser bem aplicado. Não. Portanto, isto eu já nem coloco naquilo que são os valores da agência. E depois a conclusão disto tudo, nós temos que ter um resultado importante nos clientes, tal como no grupo de Mastermind que nós estamos, aquilo que eu disse na minha apresentação em março, 2 mais 2 é 4, mas a mim não me chega conseguimos atrair resultados no cliente. Nós temos que transformar positivamente os negócios dos clientes e temos de ser felizes a fazer isso. Se não formos, e temos aí alguém que nos ajuda muito nisto, o Mário, que acabou de entrar, é alguém que procura muito avaliar aquilo que é o equilíbrio entre o volume de clientes, não é? A palavra que tanto se fala no mundo do empreendedorismo, o escalar, e a felicidade das nossas equipes. Ainda hoje tive sessão com o Mário e estivemos a ver muito isso, não é? Os clientes que nos traziam felicidade e os clientes que apenas nos trazem faturação. E uma equipa nunca vai ser uma equipa vencedora, porque uma equipa vencedora é uma equipa feliz, se apenas trabalhar para clientes que lhes paguem ordenado. Não com isto dizer que os clientes não são importantes, porque os clientes são quem nos pagam os ordenados a todos. É preciso saber ter esta maturidade e saber ter este equilíbrio. E neste momento, por exemplo, acredito que a minha equipa já o conseguiu conquistar, e eu já o consegui conquistar, que também não o tinha, e procuro projetos que nos possam acrescentar, que nos possam desafiar, que nos possam trazer mais felicidade e ao mesmo tempo que possam fazer crescer o negócio, porque não vamos esconder, também é para isto que cá estamos, obviamente. Sim, o negócio é fundamental. Olha, o Mário está a mandar aqui um abraço para o Mário. Ele, muito especial. Muito especial. É a pessoa que nos trata da saúde mental, e hoje é o dia da saúde mental. É importante também falar nisso, e para mim tem sido uma pessoa extremamente importante, e eu sei que para ti também, não é? Ainda há bocado estavas a falar disso, e por isso quem nos ouve tenham isso em atenção. Ainda ontem dizia saúde, estava a responder a um comentário no LinkedIn, ser saudável não é só olhar para a saúde física, é olhar para a saúde mental também. Deixa-me só dar uma nota em relação a isso, não consigo resistir, porque eu era das pessoas mais céticas que existia em relação a isto. Se alguém me dissesse que eu trabalharia como psicoterapeuta há largos meses, eu provavelmente ria-me, porque nunca na vida acreditava nisso, e claramente que sinto cada vez mais que para estarmos a top, e quando digo a top, é nós próprios, para depois transportarmos para aquilo que é a nossa vida pessoal e profissional, só nos faz bem poder conversar, discutir, ver diferentes visões
com alguém que está ali com o propósito de nos ajudar. E o Mário é um terapeuta absolutamente brutal. E estão aqui vários empreendedores e vários empresários que eu conheço, e de certeza alguns que eu não conheço. Pelo menos uma sessão com um psicoterapeuta deviam no fazer, porque eu não estou doente, tu Não também é não preciso estás estar doente, doente, é isso, é isso. Não é preciso estar e mal para. claramente que tenho um rendimento muito mais alto e consigo ter uma percepção daquilo que é a vida e a relação, a vida pessoal e vida profissional, incrível. E depois fora um sem número de questões que podemos trabalhar, como ainda o Mário me tem ajudado a analisar aquilo que é a relação com os clientes e com a equipa, e tem sido brutal nisso mesmo também. Desculpa, Muito bom. Não, esta acho nota. que faz todo sentido, até porque uma das questões que eu vi hoje no feed das redes sociais dizia qualquer coisa como: tu não vais ser feliz a trabalhar para outros. E eu fiquei a pensar naquilo, depois eu percebi que era uma questão muito pessoal. Mas eu pensei nisto, se calhar é uma das questões que eu vou levar para o Gustavo, que é possível, nós os dois estamos à frente de um negócio, portanto trabalhamos para nós, não é? Trabalhamos por conta própria, temos o nosso negócio, embora depois, se formos a analisar na prática, acabamos por trabalhar para outros. Mas temos o nosso negócio e somos nós que lideramos. Tu acreditas, e eu queria também ouvir de ti, perceber qual é a tua percepção em relação a isso. Como é que tu vês as pessoas que trabalham por conta de outrem, quer seja da tua equipa, quer seja de uma perspectiva mais abrangente? Como é que tu vês o trabalho por conta de outrem? Porque hoje parece que olhas para o lado e toda a gente quer ser freelancer, toda a gente quer ter uma agência, toda a gente quer ter um negócio, e até que ponto é que é possível trabalhar para outros, trabalhar para outrem, não é? Que é a designação formal. Como é que é possível trabalhar para outrem e da mesma forma ser feliz e ter uma vida que se quer? Qual é a tua visão sobre isso? Em primeiro lugar, não existe o certo nem errado, não é? Quem é empresário ou quem trabalha por conta de ontem não é o empresário certo, porque é o que ganha mais dinheiro, o outro é o que sai às 6 da tarde e me leva dor de cabeça. Eu não acredito nem numa coisa nem noutra. Há casos totalmente diferentes em diferentes organizações e de diferentes formas. O que eu digo é, eu claramente que sinto uma coisa na minha experiência como líder, é que uma equipa, portanto, quem trabalha por conta de outra, pode ser ou muito feliz ou muito infeliz. Eu já tive, não tenho problemas de o assumir aqui. Quando isto foi em 2017, provavelmente, acho que sim, acho que foi em 2017. Nós éramos 8 pessoas e ficamos 3. Eu lembro-me que tinha ido de férias há 2 dias para o Algarve e recebi em 2 dias mais 2 pessoas que saíam. Eu tive que pegar nas malinhas, dizer à Ana, desculpa, mas tem de ser, não é? E porquê? Porque as pessoas não eram felizes a trabalhar para, na altura, a social footprint. E hoje em dia, e se alguém que está aqui da minha equipa me quiser desmentir, pode fazê-lo, que é, eu claramente que acredito, e nós temos os nossos desafios, e temos, além de desafios, temos que dizer as palavras pelos nomes, esforço, sacrifício, às vezes momentos duros, maus, e a equipa, como é feliz a trabalhar nesta própria equipa, e há este relacionamento, a equipa consegue superiorizar alguns momentos negativos e consegue trabalhar em conjunto e ser feliz assim e a não procurar uma outra solução. Portanto, eu acredito que há as duas possibilidades. E mais, eu posso dar um exemplo muito concreto, que acho que não é uma inconfidência que eu vou cometer, do que a Leonor, que é uma das minhas team leaders. Eu tenho 2 team leaders, a Leonor e o Daniel, que são pessoas fundamentais em todo o fluxo da MUS. A Leonor claramente que me disse uma vez que eu lhe perguntei, mas tu ambicionas um dia ser dona ou da nossa agência ou de outro negócio? E ela, não, eu quero tocar no topo daquilo que é uma organização, mas eu não quero ser empresária. A minha irmã é diretora financeira de uma excelente empresa e não quer ser empresária. Portanto, e a nível de remuneração,
alguém que pode chegar ao topo de uma grande empresa pode ter uma excelente remuneração, e às vezes até superior a um dono de uma própria empresa. Sim, Portanto, sim. e depois o conceito de felicidade é muito diferente de pessoa para pessoa, não é? Portanto, aquilo que eu sinto, e depois de fazer este processo que tem sido a minha jornada de empreendedorismo, empresário, liderança, este meu crescimento, perceber o que fiz de bem, o que fiz de menos bem, o que fiz de mal, essencialmente eu retirei daqui uma coisa muito importante, que é, nós temos que encontrar o caminho para ser felizes. E depois fazer a estrada. E o mais difícil é encontrar o caminho, claramente. Eu próprio fiz isto, foi muito difícil para mim encontrar o caminho para ser feliz, já era empresário, portanto, supostamente a tal coisa boa que é trabalhar por conta própria, durante muito tempo eu estava a ser menos feliz do que poderia ser, por responsabilidade minha, e exclusivo minha, e precisei de me encontrar e perceber o rumo que eu queria para aquilo que eram os meus projetos profissionais, para aquilo que é a minha pessoa poder ser feliz. Portanto, eu sinto que essencialmente é isto. E aqui, olha, ao bocado devia entrar, por exemplo, a minha madrinha, que é médica, diretora de serviços da neonatologia da CUF. Ela trabalha por conta de outra, mas ela tem um espírito de missão de que o ser feliz para ela é poder ajudar os outros a resolverem os seus problemas de saúde, etc, etc. E isto é isto que está a tudo torna certo. feliz. E está Ponto. tudo certo, Portanto, não é? claramente que eu sinto que isso hoje em dia, sinto que está, o termo acho que é mesmo este, na moda, toda a gente querer ser empreendedor e empresário. Eu acho isso top, porque precisamos que a economia cresça, ainda por cima em momentos como hoje, de agora, isto, aquilo, aquilo outro. Mas há pessoas que podem ser muito mais felizes a trabalhar por conta de outros. Bom, bom. Eu concordo inteiramente contigo. Ainda em relação a isto, ontem estava a ver um vídeo do Gary Vaynerchuk e ele dizia que nós, enquanto líderes das organizações, temos que estar atentos a este fenómeno de toda a gente querer ser empreendedor e de ser freelancer e de poder ir para o eBay fazer flip de coisas e ganhar com o TikTok e influenciadores, etc. Isto vai fazer com que no mundo do trabalho, no mundo das pessoas que nós precisamos de contratar para os negócios, comece a haver uma escassez. Portanto, os negócios vão ter que se adaptar em relação a isso. Tu já sentes, tu estás num processo de contratação, não é? Falaste nisso há bocado. Já sentes que já existe alguma dificuldade neste processo? Ou, por outro lado, não? Existe muita gente no mercado? Como é que tu sentes o mercado de trabalho aí em relação a isso? Uma nota só em relação àquilo que é o fenómeno. Eu fico muito contente que quando alguém está num processo de recrutamento ou já está mesmo a trabalhar comigo, ou neste caso connosco, MUS, e nós, por exemplo, na nossa auto e heteroavaliação, colocamos objetivos a longo prazo. Eu fico muito feliz quando vejo objetivos a curto, a médio e a longo, e quando vejo no médio, no longo, eu gostava de criar o meu próprio projeto. Eu acho isso top. Portanto, não vejo isso com olhos com alguma nuvem negra. Está tudo bem. Não Portanto, tem que ser, sim. aí está tal como os que não querem ser, os que querem, até por um lado mostra um sentido de crescimento e de evolução que querem no ter. Em relação ao recrutamento e aos recursos humanos que vão existindo, vou-te ser muito sincero, não sinto isso. Nós, ainda agora no recrutamento que estamos a fazer, decidimos fazer uma experiência. Nós colocámos sempre em todas as plataformas de recrutamento e que nós que estamos num processo inicial daquilo que é a nossa presença no digital, mas que tem um princípio, um meio e um fim muito, muito concreto como agência, e que, modéstia à parte, sinto que temos feito um trabalho bastante engraçado. Está muito giro. Tenho visto e está Obrigado. fixe. E nós só colocamos nas nossas redes, quem quis da nossa equipa partilhou,
e posso dizer que tive praticamente uma centena de candidatos. Quando coloco em plataformas, ultrapassa as 3, 4 centenas de candidatos. Depois diz-me assim, ok, vamos isto para outro âmbito. São leads qualificadas ou leads não qualificadas? E eu digo-te assim, ok, obviamente, por exemplo, tive mais leads qualificadas, porque não abri o leque a um espectro de pessoas maior, mas de qualquer forma, eu, em todos os recrutamentos, senti que tinha valor nas pessoas que se estavam a candidatar. Aliás, Tinhas diversidade e sim, quantidade. aliás, já aconteceu o caso de pessoas, inclusive, num primeiro recrutamento não terem sido contratadas e num segundo eu ir contactar essas pessoas que estavam num primeiro recrutamento e poder a seguir contratá-los. O que me dá mesmo muito prazer, isso sim é o que me dá mais prazer, é poder ter alguém que faça um percurso como estágio curricular, a seguir faz um estágio profissional connosco, depois a seguir nós podemos fazer uma proposta de contrato, ficar efetiva na empresa. Isto é o que me dá realmente prazer, ver o crescimento das pessoas dentro da própria estrutura e não olhar muitas vezes para a idade ou para os anos de experiência, porque tenho aqui algumas pessoas a assistirem da minha equipa que, como eu costumo dizer, são jovens, mas com experiência, que podem ter 23 ou 24 ou 25 ou 26 anos, mas têm muitos quilómetros nas peinas de MUS e da agência, e é muito mais valioso às vezes que alguém com 10 anos de experiência e que nunca teve o contexto da agência, no meu caso, por exemplo. Portanto, tive sempre qualidade e se nós podemos depois também formar dentro de portas, melhor ainda. Bom, também sou muito apologista disso. Olha, o que é que o desporto, e se calhar, se quiseres em particular o futebol, pode ensinar aos marketeers? Vou corrigir o desporto mesmo, porque tu consegues ir buscar ao desporto coletivo e ao desporto individual. Tivemos agora, por exemplo, o caso do Federer, não é? Que é um desporto, o ténis, maioritariamente um desporto individual, e na retirada dele, É ele falou dupla, não é? muito, assim, não, ele disse que sentia-se que era um desportista de equipa. Eu vi há bocado aí a entrar um amigo, que também já colaboramos em algumas vezes, o Diogo Barros, que tem um projeto de vela, de um clube de vela, uma academia de vela. É um desporto algumas vezes solitário, e quando não é solitário estás com mais uma pessoa, muitas vezes, quando é em duplas, e a navegar no meio do oceano. E às vezes há algum espírito solitário, não é? Portanto, todos os desportos aqui eu sinto que fazem sentido. Agora, claramente que há aqui padrões completamente iguais naquilo que é o desporto e no marketing. Estratégia, equilíbrio emocional, ter que suar muito para depois retirar os seus frutos. Há muito desportista com talento que depois não consegue ser um desportista de top, e há muito marketeer com talento que depois não consegue ser um profissional de top. E depois conseguir envolver-se naquilo que é o seu contexto, seja equipa, seja no caso de tanto agência como desporto, equipa está nos dois, num caso o outro treinador e se calhar o seu líder, no caso depois os adversários e também os clientes, não colocar aqui clientes adversários no mesmo patamar, mas porque não é de todo, mas cada um tem o seu desafio, não é? Portanto, há aqui muito trabalho que acaba por ser equiparado parte a parte, não é? Mas eu faço muito essa analogia, eu trabalho muito no papel de liderança em duas vertentes, no desporto e na família. Eu faço muito este trabalho, este cruzamento, e é aqui que eu tento ir buscar muitas aprendizagens. Ainda há pouco tempo fiz uma partilha numa story, por exemplo, um documentário do All or Nothing do Arsenal. O Arteta, por exemplo, que é o treinador do Arsenal, e já tinha visto o do City e a evolução dele. Ele aprendeu primeiro com o seu líder, que era Guardiola, depois quis ser ele o próprio líder. Como é que ele transportou para o seu líder os ensinamentos que bebeu e como é que era todo o processo dele: estratégia, ação, resultado, estratégia, ação e resultado. E o documentário termina com ele a falhar o resultado por uma nesga. E ele a dizer que, ok, nós fizemos um processo excelente, o resultado não apareceu este ano, vamos ver no futuro próximo. E o que é certo é que neste momento o Arsenal lidera o campeonato inglês
contra todas aqueles que eram as probabilidades. Portanto, isto é muito, muito importante nos dois mundos. Bom, bom. Acho que só tiveste em um ponto, desiludiste aquela malta que pensava que marketing digital é fazer dinheiro rápido, sem esforço. Não, sem esforço, Não eu existe. não conheço nenhum projeto, muito sinceramente. Não quer dizer que não exista, mas eu não conheço. O que não quer dizer é que não se possa gerir o esforço. E, ao mesmo tempo, perceber os momentos em que se tem que fazer mais esforço. A tal questão, às vezes, inclusive, do empreendedor ou do empresário e do colaborador, não é? Que não, o termo empregado às vezes pode ter uma A mim conotação também um me bocadinho causa um bocado de negativa. comissão. Eu quando alguém me fala, é o meu colega de equipa, não é o meu empregado, é o meu colaborador, mas de qualquer forma, a questão empresário ou colaborador, que é, às vezes o colaborador até pode ter, por exemplo, numa semana mais horas de trabalho, mas o empresário se calhar vai ter um momento, como acontece a ti, a mim e a todos, provavelmente, não é? Que está uma noite literalmente ou a olhar para o Excel ou a desenhar como é que vai fazer uma nova área de negócio ou como é que vai resolver um problema, e não há que ter vergonha de dizê-lo, quando às vezes os negócios não estão a prosperar tão bem, como é que nós vamos desencantar dinheiro para cumprir com as nossas responsabilidades, o que for. E o empresário há momentos que trabalha 7 dias por 7, ponto. Eu já trabalhei em vários momentos de forma contínua 7 dias por 7, seja quando comecei, seja, por exemplo, quando explodiu a pandemia. Das coisas que mais me orgulho é que nós temos um cliente que tem em Braga 2 farmácias, o Grupo Sofarma, um cliente que vem connosco desde o início, e que naquele momento nós tivemos que montar uma nova estratégia para aquele período. E uma das coisas que, quando a pandemia explode, todas as pessoas queriam álcool gel, máscaras, luvas, etc, etc. E o nosso cliente, felizmente, que também tem uma visão empresarial muito forte, investiu muito em ter muito estoque destes materiais. E nós fizemos campanhas, isto tudo relacionando aquilo com o marketing digital, fizemos muitas campanhas de artes e mesmo de orgânico naquilo que era os produtos que nós tínhamos e que sabíamos que a concorrência não tinha. E nós tínhamos literalmente às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, estavam sempre aqui mensagens. E o meu papel neste processo, além de ter ajudado em desenvolver a estratégia, foi depois, eu era a pessoa que respondia aos clientes das 9 da noite à meia-noite, que nunca acabava à meia-noite, era às 2 da manhã. Portanto, a equipa saía de trabalhar e pegava eu, literalmente, era o meu turno, e era eu que estava a fazer o suporte a cliente. Portanto, eu trabalhava nesse momento 7 dias sobre 7 e eu fazia sempre aquilo. E ao fim de semana a equipa não fazia e era eu que estava no suporte o sábado e o domingo. E, portanto, isto foi há 2 anos, não é? Quando eram só 2 é que fazias, não. É momentos. Eu, em alguns momentos, já tive de fazer isso mesmo depois da pandemia, porque isto é o que faz sentido. Portanto, enriquecer sem esforço custa muito a querer. Gerir o esforço de todas as pessoas e depois poder, em alguns momentos, saber fazer o exercício de o que é que eu prefiro fazer, que é crescer mais rápido, ganhar mais dinheiro e enxutar mais as equipas, ou ao contrário, vamos dar um bocadinho mais de força, robustez à equipa, crescer um bocadinho mais lento, mas mais à frente vou ganhar. Isto depois são estratégias que cada um pode tomar em função daquilo que são também as suas visões, etc, etc. Bom, bom. Olha, aqui uma das últimas questões que te queria fazer. Tens um 11 em marketing digital? Se tenho um 11 no marketing digital, tenho... Pode não ser um 11, não é? É isso, não, As tuas principais referências. certo. E também é importante que se diga isto, que é... eu não sou um expert em marketing digital, ok? Felizmente estou a criar uma equipa que tem, que eu neste momento, nós somos claramente uma agência expert em marketing estratégico e marketing de conteúdo e neste momento já somos uma agência muito boa em performance digital. Portanto, claro que o digital, a estratégia e o conteúdo está intrinsecamente ligado, mas no que ao marketing digital diz respeito, eu orgulho-me
de dizer que tenho pessoas dentro da minha equipa que são mais experts do que eu. Mas, nos últimos, essencialmente, 14... Quando é que nós começamos? Foi em junho de 2021. Portanto, já vão aqui 16 meses ou qualquer coisa do género, 15 meses. Eu claramente que evolui mais nestes 15 meses do que tinha evoluído nos outros 8 anos como empreendedor e empresário na área do marketing da comunicação. E sim, tenho aqui referências que muitas delas são iguais, tanto minhas como tuas, começando pelas senhoras e pela minha mentora, pela minha maior inspiração como líder, a Regina Santana, que além de ser uma líder fabulosa, consegue ter capacidades brutais no que ao digital diz respeito. Obviamente que o Paulo Faustino, seu sócio e marido da Regina, é o maior especialista em Portugal e provavelmente um top 3, top 5 no Brasil no que ao marketing digital diz respeito. E já agora acho que é um momento muito interessante para dizer assim, muita gente, inclusive pessoas que me rodeiam, que ouvem comigo, têm sempre alguma desconfiança dos tais gurus. E o Paulo e a Regina tiveram um marco agora brutal, não é? Foram premiados premiados por terem tido um funil de vendas, um único funil, a gerar 1 milhão de euros em faturação. Portanto, não é só dizer que eles vão fazer o kumbaya e vão vender a banha da cobra. Não, eles tiveram 1 milhão de euros num único funil. E é por isso que eles são os nossos mentores e inspiram tanta gente. Depois tem pessoas como o Roberto Cortês, como o João Cortinhas, como o Vítor Brandão, que trabalham connosco de forma muito próxima no que ao marketing digital diz respeito. Depois alguém como o Luís Diogo, que eu não vejo apenas como alguém do marketing digital, vejo como um empresário, como eu costumo dizer, o ser mais inteligente que eu conheço, não é? Portanto, logo aí é alguém muito importante. E estou aqui a reduzir isto tudo às pessoas do nosso círculo dourado, mas sinto que é isto. E depois alguém são aquelas que nos influenciam também. Uma inspiração para nós, porque alguém que começou do zero há muito pouco tempo e hoje em dia já vai bater em números muito, muito interessantes, fruto da qualidade do seu trabalho. No caso, por exemplo, a Inês Baltazar, que é uma especialista em conteúdo, em marcas pessoais, etc, etc. E orgulha-me imenso ver o crescimento dela. Além disto, há um sem número de pessoas, não é? Pensámos em Lucianos da Roça, temos aqui o Pedro Sobral, não é? Temos aqui pessoas sempre de uma referência brutal. Eu tenho aqui já alguém com ciúmes a mandar uma mensagem ao meu pai a dizer: o mais inteligente sou eu. O meu pai é muito inteligente, é o meu ídolo, minha referência, mas não é marketing digital. Construiu um negócio de forma brutal. Devia entrar também aqui no processo de mentoria Mastermind, para fazia bem, mas no que ao Luís Diogo diz respeito, ele tem ali um toque de Midas, é o camisola 10 da equipa. Aliás, ele consegue ser o defesa central, o trinco, o 8, o 10 e o ponta de lança, porque o homem realmente é uma máquina absoluta. Olha, e são também minhas referências, não é? Como disseste, e muito bem, são pessoas mesmo espetaculares. Por último, queria-te perguntar aqui, ou se queres partilhar um hábito, um livro, um filme, alguma... Então, olha, tocaste num ponto brutal. Não sei se foi com o objetivo de chegar aí ou não, mas se não foi, acho que acabaste por tocar de forma brilhante. Eu tinha um péssimo hábito, que era não ler livros ou conteúdo que nos pudesse enriquecer tanto a nível pessoal como profissional. Eu lia muito, mas eram os jornais e etc, 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 em especial os desportivos, e não era isso propriamente que continuo a fazê-lo, mas não é isso propriamente que me enriquece. Eu também enriquece numa área, mas acho que estamos a perceber onde eu quero chegar. E isto que foi o nosso processo de Sales Masters e de Círculo Dourado, o tal processo de mentoria Mastermind onde estamos, conseguiu mudar o meu chip. E tenho 2 livros, claramente, que são 2 grandes inspirações para mim. E que acabaram por mudar aquilo que era muito também da minha visão como pessoa, como empresário e como líder. O da Loja Mágica, está-me a falhar agora o primeiro nome.
Não, sim, mas então é Mas é o. mesmo a loja, acho que é Não, mesmo a é loja. dentro da loja mágica, penso que é sim. Ok. Ainda não Mas li esse. se alguém escrever loja mágica aparece logo, e é pequeníssimo, é brutal. E depois, o Segredos da Mente Milionária, brutal mesmo também. Brutal, brutal, brutal. O Segredos da Mente Milionária, uma das coisas que eles dizem é que não se pode ler só uma vez. Eu li-o faz agora 40 dias, e eles dizem que se deve ler 30 em 30 dias durante um ano. Portanto, já estou aqui a pecar 10 Ok, dias. ok. Vou dentro da Tenho loja que mágica. voltar Está a aqui ler. o nosso grande amigo Ricardo Grande Martins Ricardo. a dizer. Foi o livro que me fez mudar, que me criou algo em mim que eu ainda hoje tenho dificuldades em conseguir explicar, é brutal mesmo. E os segredos da mente milionária é para depois tu conseguires claramente passar para o próximo nível. E li-o agora na segunda quinzena de agosto, terminei o mesmo, foi ali nos últimos dias de agosto que eu li, foi brutal. E conseguiu-me fascinar por algo que eu acreditava que nunca iria fazer, tal como a terapia, tal como eu era uma pessoa zero dada a formações, entrei em primeiro lugar na mentoria no Sales Masters, e agora o livro, e enriqueci brutalmente com estes dois livros. Já li É mais muito bom. neste período, mas estes dois em concreto sinto claramente que podem ajudar a mudar a vida das pessoas para melhor. Excelente. O Segredos da Mente Milionária já li, ainda não reli, mas tenho que pôr isso na minha to-do list. E E além o de da loja, reler, criarmos um local no nosso escritório, no nosso quarto, onde for, para colocarmos mesmo as nossas metas, os nossos objetivos bem visíveis, porque uma pessoa, se os a tiver, visualização é extremamente importante. É trabalha muito muito, mais para muito, muito atingir. importante. Muito, muito importante. Muito mesmo. Gustavo, muito obrigado. O tempo passou a voar. Tu és incrível e foi espetacular. Muito obrigado mesmo. Quero dar Nós os vamos parabéns estar. Diz, pela diz. iniciativa, porque Obrigado. uma das coisas muito boas também que este processo onde nós estamos foi desconstruir aquilo que era a visão de concorrência. Não é? Eu antigamente não me relacionava com pessoas da agência, e tu és fundador e CEO de uma agência, conclusão, eu também o sou, e temos N pessoas, o Ricardo Martins, que ainda agora comentou que também o é, o Vítor, temos várias pessoas que têm agência dentro do nosso circuito, e nem por isso precisamos de não nos relacionarmos, antes pelo contrário, devemos relacionar-nos para crescermos uns com os outros, para cada um poder evoluir naquilo que é o seu projeto, e se tivermos que concorrer a projetos conjuntos, concorreremos a projetos conjuntos, mas de uma forma 100% saudável, e perceber um bocadinho melhor que players de mercado não significam inimigos. Concorrente. E olha, pegando aqui naquilo que é o desporto, rivais não precisam de ser inimigos. Eu orgulho-me imenso de nunca me ter chateado com nenhum amigo meu ou com nenhum familiar meu por causa do desporto. Nunca. Não quer dizer que o ano passado, depois de uma semana de ter perdido 2 jogos no Dragão, ainda por cima 2 vezes, que levei 3, ali 3 ou 4 meus amigos que têm. Eu Ricardo, enganei-me, o Ricardo Martins não é da agência coisa nenhuma, por não amor é de da Deus. agência, não é Desculpa, da eu estava a agência. pensar no Eduardo, desculpa. Mas O Ricardo também tem durante uma empresa brutal, mas sim, o Ricardo é de é alguém táxis e de chofé privado é em isso, Faro. que também às vezes faz uma conotação negativa. É dono de uma empresa de táxis. Não, ser empresário na área dos táxis e nos transportes privados, ainda por cima naquilo que foi o processo de pandemia que o Ricardo viveu, e ver o crescimento dele em 2022, é algo que dava para muito É mais chumbo exemplar. do que eu estar aqui a conversar O contigo. Ricardo é dos próximos a escrever um livro, de certeza. Tem de ser, tem de ser, tem de ser. Eu, quando estive a segunda vez com o Ricardo presencialmente em Évora, a primeira tinha sido em Troia, no Sales Masters, fiquei absolutamente babado com aquilo que nós tínhamos à nossa volta, porque é absolutamente brutal. Mas só para terminar, a questão das relações dos possíveis concorrentes, não é? É algo que devemos vê-lo de forma muito saudável, e trabalharmos em conjunto. E muitas vezes, e mais uma vez fazendo um paralelismo ao desporto, quando há aquela clubita aguda que diz, os administradores financeiros do Benfica e do Porto trabalham e do Sporting trabalham em conjunto, isso é muito grave. Não, isso é muito bom. Isso é mesmo muito bom, porque vão conseguir construir algo melhor para aquilo que é a indústria deles. E se nós conseguirmos
em conjunto, construir algo melhor para a nossa indústria, está tudo bem. E eu posso dizer que há 2 anos atrás, por exemplo, tive alguém, e não tenho problemas nenhums, de uma agência top aqui do Porto, que disse: Gustavo, devemos de ir almoçar um dia, etc, etc. E eu, pá, não, este gajo, pá, quer perceber o que ele anda a fazer e tal, e vai-me querer roubar os clientes. E eu partilho contigo todos os meus clientes, e partilho com o Vitor todos os meus clientes, e com o Eduardo dos meus clientes, e está tudo bem. E desde que as pessoas tenham os mesmos valores que nós, está tudo. Se não tiverem, nós também rapidamente conseguimos fazer um raio-x e perceber Sim. que este não é alguém que possamos estar aqui a fazer uma partilha Só, mais só, profunda. só tem que nos acrescentar e não nos retira nada, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o Vítor organizou uma conferência, não é? Há uma semana atrás, esse ganda maluco que organiza uma conferência uma semana antes de casar, pá, pronto, só mesmo um ganda maluco como o Vítor, mas pronto, e uma conferência que foi brutal, brutal, e que deve Foi das orgulhar melhores todos que eu vi até os hoje. nortenhos, todos os nortenhos, e porque foi mesmo brutal, foi mesmo algo que foi incrível. E o Vítor tinha lá não sei quantas pessoas da agência presentes, não é? Isto foi alguém de uma agência a organizar um evento que tinha lá imensas agências presentes. Portanto, eu acho que isto é fantástico. E acho que em junho ou julho vamos ter outra, não é? Sim. E lá está, um novidade. player que agrega várias agências, não é? E esse player vai juntar várias agências e está tudo bem. Tal como há pouco tempo perguntaste, vais ao evento da Automarte a Lisboa? Eu estive no evento da Automarte aqui no Porto com outras agências a discutirmos questões e, portanto, isto é tudo excelente. Isto para voltarmos ao início, que é para não perdermos o foco. Parabéns a ti, Luís, por estares a criar, teres uma agência, estares a criar algo que é para falar sobre agências com outras pessoas que estão envolvidas em agências. Isso é mesmo, mostra que estás num momento muito interessante naquilo que é o teu pensamento e que só tens a crescer, podendo partilhar com toda a tua comunidade aquilo que é a vida da agência e para todas as pessoas que possam querer interessar-se um bocadinho por aquilo que é a nossa área. Obrigado, Gustavo, por fazeres parte desta história no episódio 2 da Agência ao Vivo. O episódio 1 foi perfeito, ter sido o nosso amigo Roberto Cortês, porque tinha acabado de lançar o seu livro. Olha, esse é que foi na MUS. Foi na MUS. Esse foi na MUS. E portanto, foi perfeito e eu sinto-me super honrado por me teres convidado, por ter sido o segundo convidado deste projeto, que vai ser de certeza absoluta de muito, muito sucesso. Muito obrigado.